Hoje é 24 de maio, domingo, e nós estamos dando sequência na nossa série que se chama Efésios na Prática. O mais prático possível nós vamos tentar ser, embora nós sabemos que a palavra de Deus ela é rica, ela é profunda. E nós precisamos fazer uma introdução do que nós temos aqui nesse texto que acabamos de ler. Nós precisamos fundamentar, dar base para a nossa construção de hoje. E aqui, nesses 10 versículos que nós lemos, de Efésios capítulo 2, versos de 1 a 10, nós temos Paulo, propriamente, dando continuidade naquilo que ele começou. Ele estava falando antes, vocês vão se lembrar muito melhor do que eu, da sua suprema grandeza de poder. E Paulo aqui, ele dá sequência nesse raciocínio. Tanto é que, se você tem aí a Bíblia King James, ou se você tem aí a Almeida Corrigida e Fiel, você vai ver que o primeiro versículo, o verso de número 1, vai começar com um E. Agora, as outras Bíblias não começam com E, não é uma discrepância, não é uma contradição entre as Bíblias. É que as pessoas, os editores de cada Bíblia, eles se concentram naquilo que eles julgam importante. E na Bíblia King James e a CF, para eles é importante esse raciocínio. Já para as mais modernas ou as mais contemporâneas que não traz esse E, o mais importante é o contexto. Eu digo isso para nós podermos nos localizar. Então algumas Bíblias vão dar E, porque Paulo está dando uma demonstração adicional do quanto que é grande o poder de Deus. E nessa demonstração dele, ele já falou antes, nós falamos no culto passado, nós vimos aqui várias demonstrações de poder de Deus, do quanto o poder de Deus é presente na nossa vida. E Paulo, ele dá sequência nesse raciocínio, só que agora por meio de um contraste. Ele fala do que nós éramos antes, e depois, verso 5, ele vai começar a falar do que nós somos hoje em Cristo. E a ideia de Paulo é: olhem para o passado de todos vocês. Olha o poder de Deus, aonde Ele tirou vocês e aonde Ele os colocou. Basicamente é isso que está acontecendo. Então, para quem tem um costume de anotar, o nosso sermão que nós vamos começar hoje, ele tem um título antes e depois de Cristo. O que o poder de Deus realizou em nós. Nós vamos olhar o que nós éramos antes e o que nós somos hoje. Nós que estamos em Cristo. Essa carta é escrita para uma igreja, é para povo de Deus. E Paulo, escrevendo para os irmãos, fala: olha, eu quero descrever, eu quero mostrar o que vocês eram antes e o que em Cristo vocês são hoje. Porque o que vocês são hoje é pelo poder de Deus, é a graça de Deus. Então, para que ninguém se perca, nós vamos repartir essa mensagem em duas partes. Primeira parte, não é que eu vá ministrar no outro domingo, ok? Primeira parte, nós desceremos as profundezas do que o ser humano era antes. E na segunda parte, nós subiremos às alturas do que o homem pode se tornar em Cristo. Então, primeiro, nós vamos lá para baixo. O que nós éramos antes de Cristo ter nos encontrado. E depois nós vamos para o real estado que nós estamos em Cristo. Alguma dúvida até aqui ou está tranquilo? Tranquilo, né? Amém. Qualquer coisa pode me parar. Então a parte 1. O que éramos antes de Cristo nos alcançar. E com base no texto, nós todos éramos mortos em nossos delitos e pecados. Está dizendo isso aí no verso 1.
Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E é importante, esse é o início do nosso primeiro passo rumo à profundeza, à descrição desagradável do que nós éramos antes de Cristo. Nós éramos mortos. Nós estávamos mortos. E isso é muito importante, não era um grupo de pessoas que estava morto. Não era um pequeno grupo, mas eram todos. Quando Paulo diz vocês, é todos. Todos, antes de Cristo, estavam mortos, sem vida. E aqui é muito importante que mortos não é uma figura de linguagem, não é uma metáfora, não é uma palavra, se é que existe esse termo, parabólica, não é uma parábola. Porque nós temos uma parábola do filho pródigo, onde que o pai dele fala bem assim, meu filho estava morto. Ali sim é uma parábola, mas essa daqui não é uma parábola. E não é uma figura de linguagem, não é uma metáfora. É uma descrição do que de fato nós éramos. Sem qualquer adição, todos nós estávamos mortos. E eu sei que agora você pode se lembrar do seu colega de trabalho que não é crente. E eu até brinquei ali, mas e o meu colega de trabalho que é sarado, não sendo crente, ele é morto? Você pode se perguntar. E aquele irmão não, né? Porque irmão é quem está em Cristo. Mas é aquele ser humano que todo santo final de semana, eu vejo que ele corre 24 quilômetros, 25 quilômetros. Ele está morto, mas ele parece vivo. E ele ainda, às vezes, vai em festas, várias festas. Eu malemar consigo ficar no aniversário, já estou com sono. Ele parece muito vivinho, ele está morto. E a verdade é que sim, ele está morto. E quando Paulo usa a expressão morto, não é morto fisicamente. Não é morto como alguns jovens que nós temos hoje, que é cansados. Não é morto intelectualmente, que o cara não consegue raciocinar, pensar, responder uma pergunta. Quando Paulo diz morto, vocês estavam mortos, é quanto à alma. Espiritualmente nós estávamos surdos para Deus. Nós caminhávamos rumo ao penhasco e Deus falando, não vai, não vai, não vai. E você e eu, nós não ouvíamos esse alerta, essa chamada do Senhor. Por quê? Porque nós estávamos mortos, insensíveis para com o Senhor. O Senhor falava conosco, Ele nos convidava por meio de pessoas. Vai na igreja, vamos comigo, vamos embora, muda de vida. E você, esse cara está falando bobeira. Por quê? Porque você estava morto. Antes de Cristo, todos nós estávamos insensíveis para as coisas de Deus. E isso na prática, a primeira aplicação que nós podemos fazer aqui, é que ela mostra que o poder de Deus não só foi capaz de ressuscitar Jesus, igual nós vimos nos textos anteriores, não só foi capaz de assentá-lo, de ascender ele aos céus, como também foi capaz de nos dar vida. Estávamos mortos. E o poder de Deus nos deu vida. Em Cristo, nós recebemos vida. Agora, você teve uma noção do quão grande é o poder de Deus, mas por que tão pouco nós recorremos a esse poder? Sendo Ele capaz de nos tirar as vendas dos olhos, abrir os nossos ouvidos.
É um grande poder para fazer isso. Você consegue imaginar e você consegue lembrar de como você era antes de Cristo. Renata, nós sabemos que ela era do carnaval, já falou várias vezes. Eu não aprontava não. Mas eu tinha problema também. Tinha os meus BOs. Aprontava no sentido de adolescente, dava trabalho para os pais, não respeitava. Isso era eu. Mas talvez você hoje aí, olhando para o seu passado, a grandeza de Deus é muito maior, porque você era um problemático. E você pode dizer, só Deus na minha causa. E de fato, o poder de Deus é grande, porque Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Além disso, é muito importante que nesse primeiro ponto nós estamos fazendo uma descrição da nossa condição anterior, do nosso estado passado. E eu digo isso porque tem muita gente que já está em Cristo. Esse cara tem nova vida, mas às vezes ele tem algumas atitudes que não condizem com essa nossa vida. Ele está vivo, ele está em Cristo, mas muitas das vezes o seu comportamento mostra o contrário. Jesus já deu vida para você. Jesus já pegou você e selou você com o Espírito Santo, e você tem uma nova vida, mas algumas práticas suas ainda são práticas do seu passado, de gente morta. Eu dou exemplo. Talvez você não tenha tido reverência. Talvez você tenha estado frio na presença do Senhor. Talvez você não está sensível. O Espírito Santo fala para você, não faz isso. E você tem o Espírito Santo, senão ele não falaria com você. Mas você não dá ouvido para ele. O Espírito Santo fala, não responda. E você ignora. Atitude de gente morta. Nós estamos surdos. Ou aparentemente surdos. Porque ninguém um dia está morto, no outro dia está vivo. Outro dia morreu de novo, outro dia viveu de novo. Não é assim. Uma vez só você está morto. E uma vez só você está vivo. E você deve viver a sua vida de acordo com essa nova realidade. E eu estou dizendo para você, porque talvez você hoje, ainda que esteja vivo, ainda que já tenha se batizado, ainda que já tenha entregue a sua vida ao Senhor, ainda que tenha falado, Senhor, eu entrego tudo que eu sou, eu me rendo a Ti, toma a minha vida. Talvez o seu comportamento hoje é de alguém morto. As suas atitudes, os seus comportamentos, quanta dureza há no seu coração, meu irmão, para pedir desculpa, para reconhecer uma culpa, para confessar um pecado. É a atitude de gente morta. Porque gente morta, quando peca, não tem o Espírito Santo falando, você pecou, se arrependa. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então toda vez que você peca, não é o diabo que vem aqui, pecou, se arrepende. O diabo fazendo isso. O diabo não faz isso não. O diabo vem e fala bem assim, pecou, Deus não vai te perdoar, afunda a sua vida, porque você não merece. O Espírito Santo está lá do outro lado falando assim, filho, confessa, chega em alguém, isso aí está grave, reconhece a sua culpa, pede ajuda, volta, não dá ouvido não, eu te perdoo, eu não te abandonei. E aí você pode estar avaliando a sua vida. Você crente, eu estou falando com crente aqui. Você está vivo, mas será que as suas atitudes não são de gente morta?
Você tem ouvido aí do Espírito Santo? Parte B aí, que é a nossa segunda descrição desagradável do que nós éramos antes de Cristo. Todos estávamos escravizados por nossos pecados e delitos, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo. É o verso 2 e 3, tá? Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, perceba bem naquelas expressões que eu risquei ali, ó. Andaram e andamos. E a minha pergunta para você é: você já viu algum morto andando por aí? Alguém já viu algum morto? Eu não. E nem quero ver. Tem aquele filme, até lembro de uma ilustração que ficou muito famoso, acho que anos 2000, eu não lembro o nome do filme, mas o trailer aparecia um gurizinho falando vejo gente morta todo o tempo, lembra? Alguém lembra? E aí os pregadores falavam assim: moleza, eu vejo gente morta todo culto, eu vejo irmãos dormindo todo culto, tá morto, eu vejo não crente porque é morto, olhando para cima, bebendo água, morto. E aqui, na descrição de Paulo, é muito difícil a gente pensar em morto andando. Mas nessa figura pintada por Paulo, eles andam. E andam o quê? Segundo o curso desse mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar. Aqui é o diabo. Olha lá, no verso 3, entre eles também nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne. Todas essas são características de gente escravizada. Ela está andando, ela está num cabresto, ela está presa, ela está amarrada, segundo o mundo, segundo a carne e segundo o diabo. Todos nós, antes de Cristo, estávamos escravizados, presos, influenciados nessas três áreas. E por mundo, é literalmente a sociedade. Mundo aqui é a sociedade, é os valores que tentam nos impor. Antigamente, hoje nós estamos sendo crentes, nós resistimos, nós desligamos. Eu vou boicotar a Globo. Mas antes, vocês lembram de antes? O quanto de sessões vocês faziam na Globo? Idolatrava a Globo, né? Pois é, antes era assim. Mas, hoje nós sabemos, hoje nós temos o conhecimento que o mundo, ele tenta perverter, desvirtuar a família. Então, quando Paulo diz aqui mundo, é toda a sociedade e os valores que ela tenta nos impor. E o mundo fala: se você não fazer isso, você está fora da moda. É tendência. Está todo mundo fazendo. E vamos, está todo mundo fazendo. Você baixou aquele novo negócio, você viu aquele coisa do Instagram, como chama? Stunts, está todo mundo fazendo. A Renata falou: que troço é esse? Pois é, está todo mundo fazendo. E aí manda. E você não tem histórico. Manda. Não tem histórico. Manda. Se você quiser ver de novo, não vai ver, porque sumiu. Mas Deus vê tudo. E o mundo vai dizendo: é normal, manda. Pois é. E tudo isso vai nos influenciando. Já que nós estamos mortos, ou estávamos, nós vamos aceitando, goela abaixo. E por carne aqui, que é segundo as inclinações da nossa carne, lá no verso 3, o meu negocinho aqui está acabando a pilha, mas a nossa carne aqui
tem a ver com o interno. Enquanto que mundo é o externo, tudo aquilo lá fora, a carne é o interno, que é uma outra coisa que também nos influenciava. Nós fazíamos a nossa vontade, desejo, de maneira deliberada, sem qualquer temor. Seguíamos as nossas curiosidades. Nos oferecer curiosidade, por exemplo, eu vou fumar alguma coisa. Eu vou provar isso daqui. Vontade da carne. Eu vou fazer um teste. Nunca vi. Vontade da carne. E éramos, por natureza, presos a essas coisas. Tanto externa quanto internamente. Nós já tínhamos o desejo de muita coisa ruim. E aí o mundo pintava pra gente, é normal, tá todo mundo fazendo, é legal. Juntava mundo externo, juntava nossa carne que estava querendo, aí lascou. Fazíamos. Porque estávamos presos. E por último, o diabo, que é o terceiro elemento desse tripé. O diabo via o mundo, a sociedade nos oferecendo coisas, a nossa carne que tem uma natureza pecaminosa, desejando isso. E o diabo, a partir do momento que nós cedíamos, o diabo vinha e falava assim, faz de novo. Vai mais uma vez. Ninguém viu, faz de novo. E você via 2, 3, 4, 5. E quando você caísse, pum! O diabo tinha feito o papel dele. Ele prendeu. Ele escravizou você aquilo. E se tornou um vício. Alcoolismo, drogas, dependências amorosas, vícios sexuais. Conheço um cara que ele é viciado em sexo. Viciado em sexo. Viciado. Mulher dele não aguenta. Ele vai para a rua procurar. Mas isso não começou desse jeito. É um alimento. É uma coisa que começou pequena, foi dando ouvidos, o mundo foi oferecendo, a carne dele desejava, e ele foi cedendo, e cá ele está hoje, preso. E todos nós éramos assim. Você pode olhar para a sua vida aí. Eu não sei o que você tinha no passado. Eu, por exemplo, antes era escravizado por futebol. Muito. Tanto é que, quando eu era mais novo, o diabo soprava isso na minha cabeça. Porque, quando a minha mãe teve o último dia de visita no hospital, antes dela falecer, todos os meus irmãos, os meus familiares foram visitá-la. E falaram, Júnior, vamos embora. Vamos ver sua mãe. Ela vai fazer cirurgia amanhã. E ela vai gostar muito de ver você. E eu tinha treino naquele dia. Apaixonado por futebol. E eu troquei minha mãe pelo treino. Falei, não, eu tenho que treinar. E no sábado de manhã, quando eu fiquei sabendo da notícia que ela faleceu, e na semana que aquilo aconteceu, o diabo começou a soprar no meu ouvido. Porque da mesma forma que ele oferece, ele vem depois com a conta. E ele veio e falou, trocou sua mãe por futebol, né? Que bonito, que beleza, que vergonha de atitude. Você não presta, você é um miserável. Eu era preso, hoje eu já não sou mais. Isso é meu passado. Mas você pode olhar para a sua vida e talvez perceber uma coisa que antes te escravizava. E você pode perceber a grandeza de Deus, porque hoje você não é mais escravo. Eu vejo. Deus, ele me libertou disso. E foi o poder de Deus. Nós estamos vendo aqui demonstrações do poder de Deus. Eu não sei o seu passado, mas se você está onde você está, e livre em Cristo, foi o poder de Deus. Não foi outra coisa. E mais uma vez, se Deus teve poder para te arrancar daquilo que te escravizava, da carência amorosa,
Será que Ele não vai ter poder para te sustentar nessa nova vida que você tem? Deus te arrancou. Você estava preso, Satanás fazer você de cavalo. E Deus veio e arrancou você. Será que Deus teve poder só para te arrancar e não vai ter poder para sustentar você, para te dar forças, para você resistir com aquilo? É contraditório a gente pensar nisso. Deus ele é capaz de tirar a gente do pecado ou da condenação, da prisão do pecado, mas não tem poder para nos sustentar nessa nova vida que Ele nos colocou. Claro que não, Ele tem poder. Está disponível. Segundo, isso aqui é muito importante, preste bastante atenção nisso. Isso aqui vai tirar um fardo gigantesco da sua costa. Não é porque você antes era escravo do álcool que você hoje, estando em Cristo, não vai ter mais desejo pelo álcool. Repito, não é porque antes você era viciado no alcoolismo que hoje você não vai ter mais desejo para ir no bar, tomar uma branquinha. Por que eu digo isso? Porque quando o Senhor nos liberta, Ele não nos torna anjos. Alguém tem alguma auréola aí? Tem uma asa de anjo aqui atrás? Não, ele tirou a gente da prisão, aquilo que nos prendia. E então Ele nos deu o Espírito Santo para que resistamos diante da luta que vai acontecer. Paulo usa a expressão esmurrar o próprio corpo, e Jesus vai usar a expressão negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Você vai ter, se você era viciado no álcool, você vai ter vez ou outra uma vontade ainda de tomar uma. E o problema não é a vontade. O problema é você ceder à vontade. É você deixar com que a vontade dirija você. Porque nós não somos movidos por vontades mais. Não a nossa, a de Cristo. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar a resistir. Antes nós lutávamos sozinhos, por isso que nós quebrávamos a cara. Hoje nós temos o Espírito Santo, e à medida que nós nos enchemos dele, mais ele consegue nos controlar, para que nós falemos não. Isso não faz parte mais da minha vida. Eu quero muito isso. Eu desejo, eu anseio. Nossa Senhor, como no bar, poxa vida. Eu nunca coloquei um álcool na boca. Eu falo do álcool aqui, mas eu não estou me entregando não, tá bom? É só um exemplo mais prático para todos. Mas talvez o seu caso seja qualquer outro vício, e eu estou tranquilizando você. Deus ele não tirou de você a vontade. Ele te deu ferramenta para lutar contra a sua vontade. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você não resiste sozinho. Você resiste à medida que o Espírito Santo é bem alimentado. Tem uma expressão em Gálatas que diz: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão o desejo da vossa carne. Se eu não me engano é Gálatas 5,16. À medida que você vive no Espírito, você vai ter vontade, vai vir a ideia, vai vir o pensamento de fazer alguma coisa que é contra a sua nova realidade. E diante disso o Espírito Santo vai falar: não faz isso não. E você vai falar: tudo bem, eu estou cheio do Espírito Santo, eu não vou fazer isso. E Lutero, ele tem duas frases que eu gosto bastante, que ele dizia: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Descobri que o infeliz não sabia nadar. Agora eu tenho que matá-lo todos os dias. Em outras palavras, Lutero pensava que quando ele havia se batizado,
junto com aquele batismo, ele tinha afogado as vontades dele. Mas aí ele descobriu, e saber nadar aqui é uma ofensa para a gente, né? Porque nós batizamos por aguinha na cabeça. Mas ele descobriu que o infeliz, talvez não sabiam nadar, mas sabia nadar, então tem que resistir a ele. E tem uma outra frase dele que diz, que está inclusive no meu livro: você não pode impedir um pássaro de voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer ninho. Você não pode impedir do diabo jogar os dardos. Do nada, você está lá de boa, vem um pensamento errado, que tem a ver com a realidade passada. Você não pode impedir isso. Mas você pode lutar contra isso, à medida que você se enche do Espírito Santo. Então fique muito em paz. Veio o pensamento, não alimenta ele não. Você tem que alimentar o Espírito Santo. Não começa, não, o Júnior falou que não tem problema vir o pensamento, então eu vou viajar nas minhas imaginações aqui. Eu não vou só querer ir para o bar, não. Eu não vou só querer pegar as moedas dos outros, não. Eu não vou só querer isso, não. Eu vou começar a pintar um quadro bem colorido aqui na minha cabeça. Vai nessa. Vai alimentando. Você tem que alimentar o Espírito Santo. E como você alimenta o Espírito Santo? Dando lugar a Ele. Matamos. Isso aí. E eu falo isso de verdade para tranquilizar você. Não se culpe. Você pode ter desejos. Os desejos vão vir. Você não pode. Na verdade, não deveria. Mas diante desses pensamentos de fazer coisa errada, quantas vezes eu, discutindo, nós não discutimos tanto, mas discutindo com a Thalita ali, a nervo, a flor da pele, com muita raiva, me veio o pensamento de: pega o carro e joga ele ali. Veio esses pensamentos. Pega o carro e enfia ele ali. Enfia no outro carro. Acaba com tudo. Resolve o negócio. E se eu estou aqui hoje é porque eu resisti a esses pensamentos. Eu não sou o que os pensamentos que vêm sobre mim diz. Eu sou o que Deus diz ao meu respeito. Então não se culpe. Deu vontade de fazer coisa errada? Não se culpe com a vontade. Se culpe se você ceder a essas vontades. Terceiro, terceira aplicação, já que meu irmão não se tornou um anjo, isso aqui é para você não só olhar para você, mas também agora olhar para o seu irmão. Porque às vezes você não pode ver o irmão errando. Ué, mas ele não está fumando aí que... Às vezes o cara conta um testemunho sobrenatural aqui: parei de fumar, parei de beber, parei de ver pornografia, parei de fazer... Minha esposa já me perdoou 200.000 vezes, mas eu parei, faz 3 meses que eu não me envolvo com outra pessoa fora do meu relacionamento. Essa pessoa fala aqui na igreja. E aí de repente na célula você descobre que o irmão caiu. E você é o primeiro a falar: ih, tá vendo? Olha lá, eu sabia que ia dar nisso. Ô meu, ele não é um anjo não, ele está lutando. Nós temos que ter uma igreja que aprendamos a lidar com o erro um dos outros. O irmão errou, isso não deve impressionar você não. E você deve ficar impressionado se o irmão acertar. Aí você celebra. Mas se o irmão errar, meu irmão, é seu papel ajudá-lo. Lembra da mulher adúltera? Toda vez que nós olhamos, por exemplo, o Binho aqui, o Binho erra em alguma coisa,
E você é o primeiro a apontar o dedo. Eu sabia. Ah não, o Binho vai ter que parar de fazer as coisas na igreja agora. Você está igual aqueles religiosos que pegaram as pedras e olharam para aquela mulher e estava pronto para apedrejá-la. Mas se você sabe que o Binho é um irmão, e nós sabemos disso, diante do testemunho, você deve apoiar o irmão. Você não deve piorar a situação dele. Eu não devo. Aí você vai querer chutar cachorro morto, o cara já está problemático lá. Está esperando somente um empurrão. E você vem. Pois é. Quando você poderia ajudá-lo, você acabou piorando. E esse terceiro ponto aqui é sobre isso. Nós precisamos ser pacificadores. Precisamos aprender, e se nós não sabemos, nós podemos fazer essa oração: Senhor, eu não imagino nisso não, mas se o diácono pecar lá, Senhor, me ajude a não rapidamente julgá-lo, mas ser um ombro amigo que possa orar por ele, ou que possa chorar diante do pecado dele. Por quê? Porque foi desse jeito que Jesus fez com nós. Não é passando mão na cabeça não, porque tem pecado, meu irmão, muita atenção nisso. Tem pecado que você não vai ter que dar suporte não vai ter que tolerar, não vai ter que abraçar não. Tem pecado que você vai ter que correr para a polícia. Por exemplo, ficou sabendo aí que o Felipe agrediu a Adriene. Você vai abraçar o Felipe? Não, você vai falar: Adriene, me desculpa, mas você vai ter que ir lá acusar ele. É recorrente? Ele se arrependeu? Não? Ele está querendo mais? Adriane, faz sua parte. Vai lá, acusa, vai na polícia, vai na delegacia, resolve o negócio e depois vai para o seu pastor. Estupro. Crime financeiro, pirâmide financeira. Temos algum irmão aqui que deu prejuízo para todo mundo. Rinodê. Pois é, se deu prejuízo para todo mundo, não vai achando, não vai generalizando não. Pelo amor de Deus, olha a maturidade. Porque tem certos pecados que nós devemos tratá-lo conforme a lei nos pede. Vamos às autoridades locais, mas tem pecado que nós temos que resolver entre irmãos e com muita maturidade. Eu dou base bíblica para isso, tá bom? Tem um texto de Colossenses que diz: suportai-vos uns aos outros. Suportar aqui não é porque a pessoa é chata e irritante, igual o nosso marido ou a nossa esposa, que às vezes é dar suporte, é você tolerar. É nesse sentido que o texto diz. E uns aos outros, porque da mesma forma que você deve dar suporte, o irmão falou para você, ficou sabendo que o outro pecou, como que você vai dar suporte? É você tentar descobrir que ele se arrependeu. Você se arrependeu, meu irmão? Como está seu coração? Como está? Você falou com o Senhor? Você pediu ajuda? Pedi. Você orou? Não orou? Não, vamos orar. Você está dando suporte. E uns aos outros, porque da mesma forma que você deve dar suporte para o outro, você também carece desse suporte. A Bíblia fala: trate o outro da mesma maneira que você gostaria de ser tratado. Então precisamos aprender a ser uma igreja que não é tão rápida em piorar ainda mais a situação de quem está lutando. Lembra bem, certifique-se de que é um irmão. Porque se não for irmão, não é uma luta contra o pecado. Não é uma luta. Ele está entregue ao pecado. Se é um irmão, ele vai cair, mas vai levantar. E você vai ajudar nisso. Tem até um texto que diz sobre isso, né? O justo cai 50 mil vezes. Pesquisa para mim, por favor, meu irmão. O justo cai alguma coisa aí e levanta outras milhões de vezes.
Então precisamos aprender a ser uma igreja que diante do erro do outro não pega rapidamente a pedra para atacá-lo. 7 vezes cairá o justo se levantará, mas os ímpios tropeçarão mal. Uma. 7 E o ímpio? tropeçará mal. O mal. O justo? 7 vezes vai cair, 7 vai levantar. Todos que cair, vai levantar. Isso aí. E sabemos que o número 7 é de completude, é de excelência, é de perfeição. O justo ele vai cair, mas ele vai levantar. E eu não estou passando a mão na cabeça, nem estou falando para você ficar tranquilo quanto às suas lutas. Eu estou falando que você deve ajudar o irmão. Ele caiu, ajuda ele a levantar. Você caiu, ele vai te ajudar a levantar também. Provérbios 24, 16. E aí eu tenho uma pergunta para fazer. Aqui eu até falei, há pecados como estupro, violência doméstica, crimes financeiros ou agressões físicas, que não tem outro caminho senão procurar a polícia e depois o pastor. Mas há pecados dos seus irmãos, sendo irmãos da fé, que você deve suportar e ajudar a carregar. E aí a minha pergunta para você é como que nós temos sido diante dos erros dos nossos irmãos? Temos piorado ainda mais a sua situação? Ou temos ajudado a levantá-los? Assim como o Senhor tantas outras vezes fez conosco. Você lembra de Jesus? Quando nós erramos, Ele faz o quê? Ele nos levanta. E por que nós não podemos fazer o mesmo? Se nós recebemos disso também. E o último aí? Todos estávamos escravizados por nossos pecados e delitos. Diz o texto lá, Efésios 2, 3. E é só o 3. E éramos por natureza filhos da ira. Essa é a terceira verdade desagradável que Paulo nos aponta. Já que em Adão todos pecaram, em Adão também todos fomos incluídos na culpa. Nós sabemos que Deus é santo, Deus é puro, Deus é reto. Então como que nós podemos esperar que Ele vai responder os nossos pecados? De maneira santa, de maneira pura e de maneira reta. Esses filhos da ira, éramos por natureza filhos da ira, é da ira de Deus. Adão pecou, nós somos descendentes dele. Adão foi condenado e nós vimos de Adão e vindo dele éramos filhos da mesma condenação. Isso éramos antes de Cristo. Aqui não é escravizados não, viu? É condenados. Lá no C, todos estávamos escravizados. Não, todos nós estávamos condenados por nossos pecados e delitos. Todos, antes de Cristo, estávamos condenados. Por isso, eu digo isso porque é muito importante. Deus não manda ninguém para o inferno. Já falei isso aqui 1, 2, 3, 4, várias vezes. Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas já estão caminhando para o inferno. Ele apenas intervém aos seus casos. E eu dou base bíblica. Quer base bíblica? Olha lá, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Se você não crê, o que acontece com você? Você vai perecer. Você já está caminhando rumo à perdição. E o Senhor intervém. Fala aqui meu filho, crê nele. E você não vai para aquilo que você está destinado. Mas se você não crê, se você não estiver satisfeito, eu tenho uma outra base bíblica. João 3,18. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê
já está condenado, porque não crê no nome do Filho, do unigênito Filho de Deus. Repito, nós estamos caminhando, ou estávamos, né? Porque nós estamos em Cristo hoje. Mas nós estávamos caminhando em direção ao inferno. E aí Deus olhou para nós e mandou Jesus. E nós o recebemos, o aceitamos, entregamos as nossas vidas. E desde então a condenação que estava sobre nós, Jesus tomou sobre si. Eu tenho uma última base bíblica. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Se você não crê, sobre você permanece aquilo que já estava. Então nunca venhamos falar que Deus está mandando pessoas para o inferno. Deus está intervindo para que elas não vá. E se você em algum momento deu ouvidos ao Senhor e aceitou Jesus, olha o poder de Deus aonde tirou você. De uma condenação, você estava caminhando para aquilo, e pior, caminhando morto, cegos, igual um zumbi do The Walking Dead. Éramos assim, por natureza. E aí o Senhor Jesus se colocou no nosso lugar, bem na nossa frente, e nos abraçou, e soprou sobre nós vida. Então, na prática, aplicando aqui, todos os homens, todos, antes de Jesus, estava debaixo da ira de Deus. Mas o poder de Deus é capaz de nos libertar dela. Então, o que mais o poder de Deus não é capaz de fazer por nós? E eu quero que você se coloque de pé. Por favor, quem pode. O meu tempo aqui foram 47 minutos. E eu me preparei, ou me programei, né? Porque eu me preparei para concluir aqui mesmo. Eu gostaria de falar, de dar sequência, já que são duas partes. Uma é a parte escura, a outra é a parte que nós somos elevados. Eu gostaria de terminar na parte elevada. Mas eu vejo que Deus hoje nos deu coisas valiosas, que nós já podemos refletir sobre isso. Como eu sempre falo, eu prefiro comer devagar e comer bem do que comer rápido e depois dar ruim. E você sabe que nós comemos bem nessa noite. Quantas preciosidades o Senhor compartilhou conosco. Da vida que você tinha antes dele ir ao seu encontro.